oportunidade. Obrigado, igreja, pelo privilégio de poder ministrar com a igreja aqui. Ontem, no Ipanema, com certeza foi uma bênção, né? Uma correria durante a semana para deixar a igreja assim, chique, para receber os irmãos lá, né? Os nossos convidados. E com certeza nos alegramos muito com a presença de todos que estiveram lá conosco, né? Muito obrigado mesmo pela participação de todos, os nossos irmãos aqui que foram e marcaram presença conosco ontem ali. Mas, irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre a vida de um personagem, uma personagem que nós não ouvimos, bom, eu pelo menos nunca ouvi nenhuma pregação sobre ele, José, o homem justo. Já ouvi pregações sobre José, governador do Egito, mas José, esposo de Maria, nunca ouvi nada. E nesses dias, pensando sobre a história desse homem, e inclusive foi uma palavra que me tocou bastante, esbocei uma palavra, uma mensagem sobre a vida desse sujeito, que a gente às vezes pode até talvez pensar, bom, foi um personagem de menos importância, foi uma personagem que não teve tanto destaque na Bíblia. Engano nosso, se nós pensarmos assim. Engano nosso. Porque quando nós olhamos para José e olhamos para a sociedade na qual José e Maria estavam inseridos, a gente pode perceber uma sociedade extremamente machista. A gente pode perceber uma sociedade extremamente rígida quanto aos seus costumes, quanto à sua religiosidade. E a respeito disso até o Senhor Jesus mesmo ensinava uma vez, quando pregava o Sermão do Monte, ensinava assim: olha, a lei não diz olho por olho, dente por dente, pois eu lhes ensino assim. E trazia um novo ensinamento sobre a lei. A lei não é rígida, eu ensino uma outra forma de ver a lei, de entender, de interpretar e de aplicar a lei. Era isso que o Senhor Jesus dizia. Ele estava dizendo isso. A lei é rígida. Ninguém consegue obedecer a lei 100%. Então, eu trago para vocês um novo ensinamento. Basicamente era isso que o Senhor Jesus estava fazendo ali no Sermão do Monte. E nessa situação aqui nós podemos entender, então, ter um pouquinho uma noção da sociedade na qual José e Maria estavam inseridos. Uma sociedade rígida quanto aos seus costumes, quanto à sua religiosidade, quanto às suas leis. E ai daquele que pecasse, ai daquele que escorregasse. Era condenado, era deixado de lado, era desprezado, era criticado. Era assim na lei, era assim a sociedade naquela situação. Mas, irmãos, então nós pensamos, o que José tem a ver com essa sociedade rígida, essa sociedade fechada? Tem José a ver que, se nós pensamos na importância de José ao lado de Maria, uma mulher que em determinado momento recebeu do anjo, recebeu do Senhor uma revelação de que ela ficaria grávida e conceberia, daria à luz um menino. E José, no meio de tudo isso, tem um papel fundamental, porque uma mulher grávida, sozinha, numa sociedade, a Bíblia mesmo traz aqui para nós, né, não querendo expô-la à desonra pública, poderia ser desonrada, poderia ser desprezada, poderia ter sido colocada à margem da sociedade, poderia receber um julgamento muito duro. Poderia receber um julgamento muito duro. Os irmãos lembram comigo aqui que, numa determinada situação, foi trazida aos pés de Jesus e lançada aos pés de Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. Bom, penso eu aqui com os meus botões, que bem provável que eu não tivesse nenhuma mulher ali no meio. Penso eu. O texto não deixa claro, mas eu quero acreditar que sim, que nenhuma mulher estava ali no meio condenando aquela outra mulher. Penso eu que era um monte de homem, né, um ajuntamento de homem que foi lá, essa aí foi pega em adultério aí, que o Senhor manda nós fazer, porque a lei de Moisés nos dá o direito de apedrejá-la até a morte. Prova da sociedade rígida, prova da rigidez da sociedade na qual Maria, José e o próprio Cristo estavam inseridos. Uma sociedade fechada, uma sociedade que não dava ponto sem nó. Irmãos, e nessa condição é que vem a vida de José, é que entra a personagem aqui na qual nós queremos dar um destaque, porque José percebeu que nesse momento, quando recebe uma notícia de que Maria estava grávida, ele percebe que era necessário agir, e agir com maleabilidade.
agir com flexibilidade, agir com cautela, agir com paciência, pensar antes de chegar a uma conclusão. Porque era uma situação muito delicada. Imagine, eu, José, estou dando um duro danado, estou dando um duro para construir a nossa casa, a casa onde eu e Maria iremos morar. Estou dando um duro para os preparativos com a festa e tudo mais, corda aqui, corda ali, igual a gente na igreja do final de semana, né, essa semana toda, correndo de um lado, correndo do outro, e num determinado momento chega alguém no meu ouvido: José, que história é essa? Eu fiquei sabendo que Maria está grávida. Grávida? Como assim? Maria, a minha prometida de casamento, é ela mesma? É ela mesma, estou falando dela. Tem outra Maria por aqui que te interessa? Não tem. Primeiro sentimento que vem ao coração de José, qual foi? Traição, decepção. Tudo que eu fiz não tem mais sentido, não tem mais significado, não tem mais valor. Tinha, porque era para Maria, era para mim e para ela. Não tem mais. Desonra, vergonha. Fui desonrado. E aí José chega a uma conclusão. Eu creio que, como sendo um homem de Deus, depois de orar, e quando você pensa que não, orar mais um pouco, a gente vê José chegando a uma conclusão. Que conclusão foi essa? Verso 19 diz assim para nós: olha, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento sem ninguém saber, secretamente. Não fazer alarde, não esparramar aos quatro cantos, aos quatro ventos, que Maria estava grávida, não requerer que o seu direito de homem, como um homem desonrado, fosse feita justiça a ele, não requerer nada disso. A conclusão que José chegou é: deixa Maria viver a vida dela, seguir a vida dela, eu vou seguir a minha vida, vou pôr uma pedra em cima disso, vou embora, vou me mudar daqui, não quero saber mais disso. Para que a minha vergonha não seja maior, me mudo, eu vou para outra cidade, deixa ela por aqui. Imagino eu que José tenha chegado a essa triste conclusão, depois de muito pensar, depois de muito orar. Por que ele consegue chegar a essa conclusão, irmãos? E não requerer os seus direitos de homem, do julgamento, da punição, da reprimenda? Fez? Paga. Por que José não faz isso? Primeira coisa, eu percebo que José, ele age com essa flexibilidade, com essa cautela, primeiramente porque ele amava Maria com um amor muito especial. Ele amava Maria com intensidade. Ele amava Maria não simplesmente com amor humano, que eu amo você, eu te amo se eu tiver alguma coisa em contrapartida. Eu te amo se isso, eu te amo se aquilo, eu te amo se aquilo outro. Se você fizer por merecer o meu amor. Percebo que com José não era assim. Eu percebo que o que estava no coração de José era um amor divino, um amor preparado por Deus para ele e para Maria. Eu percebo que esse amor, e eu vejo que esse amor, eu entendo que esse amor quebra a rigidez de um coração que talvez pudesse requerer que a sua justiça fosse feita, que fosse feita justiça, requerer a sua moral de homem, que ela fosse respeitada, e que fosse ali dado um exemplo do que aconteceria com qualquer outra pessoa que fosse desonrada como ele foi.